Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Rodrigues, filósofo clínico, e é uma satisfação bater um papo com vocês. Hoje eu quero tratar de alguns temas muito interessantes, como foco, como atenção e como produtividade. Vai servir tanto para o futebol como para a sua carreira, independente da área em que você atua. Mas o foco aqui é filosófico, literário e futebolístico, por assim dizer. E eu vou fazer um vídeo, talvez extrapole um pouquinho o tempo das minhas mini palestras de 20 minutos, mas é importante porque o próprio vídeo será um exemplo disto que a gente trata como atenção, foco e produtividade. Antes eu quero dar uns recados que no próximo final de semana, na cidade de Santana dos Montes, eu irei participar da Flimontes, participando de uma roda de conversa e também da exposição dos meus livros. Dizer também, agradecer as boas vendagens do meu livro Cinema com Passaporte, que foi publicado agora no mês de agosto. Foi publicado o lançamento oficial em Ouro Preto. Sucesso total, as vendas estão excelentes. Então, em Santana dos Montes, neste final de semana, este será um dos livros que eu irei divulgar lá. E na outra semana, no final de semana, nos dias 12, 13 e 14, eu estarei também com uma exposição de livros e, consequentemente, com o lançamento deste livro, Cinema com Passaporte, na cidade de Conselheiro Lafayette. Então, fiquem atentos aí à programação. Este final de semana em Santana dos Montes, Minas Gerais, e no outro final de semana na cidade de Conselheiro Lafayette. Eu quero falar aqui sobre algo muito interessante, que é o foco e a atenção. E eu outro dia me deu um insight, que na verdade eu penso que quem é pai e quem é mãe e quem convive com crianças percebe isto. Por exemplo, professoras de séries iniciais, escolinhas, não é? Que é o brincar da criança. O brincar da criança. Eu estava num hotel fazenda, e aí eu passeando pelo hotel fazenda, e aí eu vi crianças brincando. Crianças de 7, de 5, de 6, de 10, brincando de futebol, jogando futebol. E aí, ali eu me remeti à questão da atenção plena e me lembrei com saudades da minha época de criança. Por quê? Eu vou falar algo muito óbvio. A atenção plena, algo que eu trabalho muito, que é o foco, que é o hiperfoco, que é o flow, hiperfoco, é aquilo que nós tínhamos quando nós jogávamos futebol na rua. Eu lembro até hoje, descalço, com aquela bola preta, parecia um coco,
e a gente, na rua de pedra, vivia com o tampão do dedão do pé arrancado porque chutava a pedra ao invés de chutar a bola. E o quanto eu lembro disto, as partidas terminavam com os meninos não enxergando mais nada. Era hora de voltar para casa. Esta reminiscência, estas lembranças que vocês, se tiveram, uma infância feliz como a minha, perceberão que aqueles meninos, eles estavam no seu flow total, no seu hiperfoco. Ali, a única preocupação deles era brincar de futebol, de correr atrás da bola, de driblar os seus coleguinhas, de sofrer, porque às vezes nem sentíamos quando o tampão do dedão soltava, porque você ia chutar a bola, chutava a pedra. Então ver esta cena das crianças, eu disse para minha esposa, olha, que interessante, ali eles não sentem fome, ali eles não sentem frio, ali eles estão brincando. Isto, pessoal, é o flow total, isto é o hiperfoco, isto é produtivo. Por isso que é tão gostoso, ou era tão gostoso a gente brincar de futebol na rua. Eu lembro com muita alegria aquela bola preta, pequenininha, parecia um coco, e aí ficava empatado, a gente arrumava um jeito de ficar empatado. Olha, está escurecendo, não estou enxergando mais nada, quem fizer o último gol ganha, time com camisa, time sem camisa, e o pau quebrava, e você estava no flow, você estava no flow total, você estava no hiperfoco, você estava focado. Qual é a grande doença hoje do século 21? A falta de foco, a falta de produtividade, porque nós estamos nos permitindo distrair o tempo inteiro. O tempo todo nós estamos distraídos. Nós não conseguimos focar, nós não conseguimos sermos mais introspectivos, mais para dentro, ser mais intimista, para você procurar um direcionamento para você ser produtivo naquilo que você tem que ser, para você ser excelente. Então, a leitura é um grande exercício para isto. E por que eu falo a leitura? E falo a leitura de papel, em livros de papel. Porque se você estiver num aplicativo e num Kindle e ter acesso a uma rede, com uma notificação, aquilo vai ferrar a sua concentração. No papel não. Você coloca o seu smartphone, o seu telefone num outro cômodo e você vai ler. E este livro aqui, pessoal, eu reli. E este livro não é um livro. Este livro é uma conversa com um amigo. Eu reli este livro do Nietzsche, A Gaia Ciência, e o que eu senti o tempo inteiro é que eu estava conversando com um grande amigo. E foi uma conversa tão boa, tão gostosa, que não deu para ler de sentada. É uma conversa que você tem. Então, isto aqui, pessoal, ajuda muito isto aqui no foco. Eu tinha lido este meu amigo na época da faculdade e sempre recorro
alguns pensamentos dele, até que eu disse: olha, eu preciso conversar com este cara. E devido a isto, eu também me proponho a conversar com vocês aqui. Ao ler este meu livro, este que é meu, vocês não estarão lendo apenas um livro, vocês estarão conversando comigo sobre filosofia, sobre comportamentos, sobre atitudes, sobre histórias, sobre curiosidades, sobre causos, sobre ensinamentos, sabedoria. Este livro aqui, Ensaios de Filosofia, também um grande sucesso da minha carreira. Olha aqui, tijolão, quase 600 páginas, mas dividido em mais de 100 textos que podem ser lidos de modo alternado. Então aqui eu convido vocês a conversarem comigo. Tem muitos pensamentos dos grandes filósofos da história da humanidade, um livro que vendeu muito. Dentre os meus 19, um que me orgulha bastante, assim como os outros 18. Mas fica aí para você a questão do Ensaios de Filosofia. Quem tem, comente aqui embaixo. Bom, vamos lá então, voltar agora para o futebol. O futebol. Vocês repararam, pessoal? Eu tive isto no início do mês agora. Uma pessoa disse assim para mim: nossa, Marcelo, o ano está acabando. Está acabando mesmo. Nós estamos em setembro, aí é outubro, finalzinho de outubro, o comércio já começa com os seus apelos para as compras de Natal, e aí quando você vai ver, o ano acabou. Um ano acabou. Aí a pergunta crucial agora para o futebol: vocês estão conscientes disto? De que o ano está chegando ao fim? Vocês estão preparados para conquistarem o pote de ouro, as suas conquistas? Então, falando aqui do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série D, fase final. Campeonato Brasileiro, Série C, quadrangular final. 4 vagas para a Série B de 2026. 8 postulantes. Num dos grupos, Caxias, do Rio Grande do Sul, Londrina, do Paraná, Floresta, do Ceará e São Bernardo, de São Paulo. No outro grupo, Guarani de Campinas, Ponte Preta de Campinas, Náutico Capibaribe de Pernambuco e Brusque de Santa Catarina. Eu penso que um trabalho motivacional sério para ajudar a sua comissão técnica e o seu plantel pode ser uma contratação excelente para estas 6 partidas finais. Falar nisto, eu quero aqui parabenizar ao treinador do Santos, Vojvoda, que num gesto de humildade contratou um psicólogo para não só os atletas do Santos, mas também a própria comissão técnica. Vojvoda, parabéns, comissão técnica do Vojvoda, parabéns pela humildade
de não se sentir o dono da razão, de entender que este aspecto mental é importantíssimo para um bom desempenho aliado às partes físicas, táticas e técnicas. Então, Voivoda dos Santos, bola dentro, meus parabéns. Já na Série B, estamos aí nas rodadas finais. Eu estou aqui com a classificação da Série B. Não é? Vamos ver como está a classificação da Série B. Estamos com 24 partidas, faltando 14 rodadas para o final. Para vocês terem uma noção, significam aí, se uma Copa do Mundo, uma equipe que chega à final, teria disputado 7 jogos, aqui 14, como se essas equipes fossem disputar 2 Copas do Mundo. A classificação está assim: Goiás com 44, Coritiba com 43, Chapecoense com 41. Walter Clar, um abraço para você. Gostei do seu pênalti imitando o Jorginho, viu? Parabéns, Jorginho do Flamengo. Criciúma, 30 e... Tô ficando cego, velho. Criciúma, 39, em quarto. Depois, postulando entrar no G4, Novo Horizontino, 36, Remo, 35, CRB, 34, Vila Nova, 34, Cuiabá, 34, Operário, 33, Operário de Ponta Grossa, Atlético Paranaense, 33, Avaí, 33. Até aí, 2 vitórias já te colocam lá para as cabeças. Ferroviária de Araraquara, 31, Atlético Goianiense, 31, teriam que ter uma recuperação extraordinária. E aí, já um pouquinho afastado, mas lutando contra o rebaixamento, Atlético de São João del Rei, aqui da minha terra, 28, Botafogo de Ribeirão Preto, 28, e na zona de rebaixamento, América Mineiro, 25, Amazonas, 24, Volta Redonda, 23, Paysandu, 21. Então, eu penso que até a 12ª colocação do Avaí, aqui, pessoal, tá uma briga de cachorro grande. Uma vitória, 2 rodadas que você passa. Se você perder fôlego, você sai do Z4. Quem conseguir um impulso entra no Z4. No Z4 não, no G4, né? G4. Z4 é zona de rebaixamento. Foi mal. Bom, então o que eu penso? Também muito importante uma preparação mental, focal para estes atletas e estas comissões técnicas, porque o nível técnico da Série B é muito alto, a disputa é muito intensa, as variações de placares, você não pode contar, um time é líder, o outro está na zona de rebaixamento, favas contadas. Pois bem, na última rodada, Goiás 2, Botafogo de Ribeirão Preto 3. Então, é uma briga de foice no escuro. Penso que serão detalhes que vão fazer com que as equipes consigam os seus objetivos. Vamos aqui ver um pouquinho a classificação da Série A. Classificação da Série A. Flamengo lidera. Flamengo do Felipe Luiz lidera.
47 pontos. O Cruzeiro tem 44 pontos com um jogo a mais do que o Flamengo. Palmeiras 43. No momento são estas equipes sérias postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Depois Bahia 36, Botafogo 35, Mirassol 35, Rafael Guanães, grande trabalho no Mirassol, um abraço João Vitor no Mirassol, São Paulo 32, Bragantino 30, Fluminense 28, Internacional 27, Ceará 26, Corinthians 26, Grêmio 25, Atlético Mineiro 24, na 14ª colocação, na 15ª o Vasco da Gama 22, em 16º o Santos com 22 e abrindo a zona de rebaixamento, Vitória da Bahia 22, Juventude de Caxias do Sul 21, Fortaleza 15, Sport Recife 10. Então Fortaleza e Sport Recife numa situação um pouco crítica, não é? E aí temos então a tabela, a classificação de momento despontando para o título: Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Quem irá ser o campeão? Vamos aguardar. Falando de futebol, domingo passado eu tive uma experiência jogando e tive uma experiência assistindo ao jogo. Bom, eu estava jogando na parte da manhã o meu campeonato de Master e o primeiro tempo, o meu time, o Astra Mackenzie, ele dominou o Irajá o primeiro tempo inteiro. Eu no gol fui um espectador da partida e nós precisávamos da vitória. Fizemos 1-0 no primeiro tempo e aí eu cheguei no intervalo e dei um plá motivacional para os meus colegas, chamando a atenção que aquele era um dos jogos mais difíceis que a gente ia ter, porque a gente tinha que confirmar e fazer o segundo e o terceiro gol, porque como o futebol é feito de momentos. Se numa bola vadia, no segundo tempo, o adversário achasse um gol, eles iam crescer no jogo. E o que aconteceu, pessoal? Eu falei com o pessoal, eu dei um esporro no pessoal, um esporro prévio. Começa o segundo tempo. Chega no segundo tempo, o que acontece? O adversário lança uma bola para a área, eu vou disputar a bola com o atacante, a bola bate na minha coxa, vai para a linha do gol e aí o adversário empata o jogo. Aí o meu zagueiro falou: pô, goleiro, eu falei: vamos pro pau, vamos para cima que a gente precisa ganhar este jogo. Vamos. Se tiver alguém aqui do meu time que possa confirmar esta história, por favor. Ali eu queria ganhar. E no finalzinho nós conseguimos o gol da vitória, 2-1. Ganhamos, mas eu me incomodei muito com a acomodação do nosso time, porque era para matar o jogo, Como eu aprendi com o Ronaldo Fenômeno, a cobra, a primeira paulada que você tem que dar nela, claro, viu pessoal, se a cobra te atacar, senão aí a Sociedade Protetora dos Animais irá reclamar comigo com razão. Vamos supor que a cobra me atacou, eu tenho que me defender, eu vou pegar um pedaço de pau e vou dar no meio dela, e depois eu tenho que dar na cabeça. Futebol, pessoal, é assim.
Primeiro você dá no meio, depois você dá na cabeça da cobra, se ela te atacar. Se ela não te atacar, deixa ela quieta no canto dela. Eu sou um ardoroso defensor dos animais. À tarde, assistindo ao jogo Flamengo e Grêmio, com 10 minutos, eu pensei, o Mano Menezes com Felipe Luiz. O Mano Menezes sabe trancar o jogo do Felipe Luiz. Linhas baixas, 10 atrás da linha da bola, e o Flamengo atacando. Segundo tempo, gol do Flamengo. Aí, ao invés de matar o jogo, não é? Fica pela bola vadia. Aí na bola vadia, o que acontece? Pênalti pro Grêmio, gol do Grêmio, 1-1. O Flamengo deixou de ganhar mais 2 pontos. O Grêmio, embora vocês saibam que eticamente eu não posso falar de tática aqui, de técnica, eu não gosto de falar, porque eu sou focal naquilo que eu trabalho com foco, com performance de atletas. Então eu vou falar na parte motivacional, na parte focal, mas falando geral, né? Quem não faz, toma. Esta é a grande verdade do futebol. Quem não faz, leva. O Flamengo levou o seu gol, a meu juízo, por falta de concentração coletiva, de entendimento de que era para matar o jogo. Você tem que matar o jogo. Pois bem, hoje eu estou gravando este vídeo no dia do jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, um amistoso. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, o Chile já está eliminado da Copa do Mundo. E a última vaga da Sul-Americana para aspirar ainda a 7ª vaga, ainda para uma repescagem, está entre Bolívia e Venezuela. É a única disputa que tem nesta competição. A Bolívia vai enfrentar a Colômbia hoje, fora de casa, e a Argentina vai enfrentar a Venezuela. Então, 2 adversários difíceis. Eu confesso que eu estou torcendo, eu não sou torcedor, mas aqui eu me permito ser, para que a Bolívia vá para a Copa do Mundo, porque o ano passado eu tive uma receptividade muito grande lá, fui fazer um evento sobre futebol e literatura, gostei muito na Feira do Livro de La Paz e vou torcer para que a Bolívia esteja no Mundial, tá? Já que o Brasil já está classificado, Carlo Ancelotti aí, enfim. Então, pessoal, todo este panorama que eu dei sobre futebol, sobre comportamento, agora eu vou trazer dados técnicos aqui e eu vou precisar da atenção de vocês. Pronto. Agora sim, para vocês estarem focados. Eu tenho conversado com os meus pares, tenho estudado e a gente chega a algumas conclusões, né? Algumas conclusões. Primeiro, que é exatamente a necessidade urgente para cuidarmos da nossa saúde mental, de desligarmos todas as notificações dos nossos aparelhos. Todas. Notificações, pessoal, são despertadores, não é? Então é impossível você estar focado numa tarefa, com um raio de uma notificação o tempo inteiro te tirando do seu eixo. Então por isso que na questão da produtividade, eu vou chegar a este termo agora, a gente tem chegado à conclusão com os nossos pares de estudos, com os nossos cientistas, me desculpem, que a atenção plena num tempo aproximado de 1h30 é possível.
Eu, sem querer, eu já fazia isso há muito tempo para escrever os meus livros. Então, quando eu escrevo os meus livros, eu me isolo de tudo e de todos por um tempo. Claro que telefone passa ao largo, né? Não tem telefone. E ali eu vou escrever os meus livros, os meus trabalhos. Este aqui sou eu novinho, viu? Não tinha cabelos brancos ainda. Bom, então, nesta produtividade, nesta atividade focada, o que eu penso que está atrapalhando a sua produtividade é exatamente isto. Você está sendo interrompido o tempo inteiro. Você está preenchendo um relatório final de trabalho, de prestações de contas, fazendo um projeto, aí vem uma coisa para apitar, para te tirar do seu prumo. É uma notificação de WhatsApp, aí você clica ali, aí quando vê já respondeu mais 4, 5 mensagens, e ali você se dá o direito de entender que está cansado, vai rolar a barra, o seu feed do Instagram, e vai passando o dedo naquelas porcarias ali, e aí quando há exceções, obviamente, quando você vai ver, você ficou ali 40 minutos perdido. Você está com dopamina barata, você está rindo de piadinhas, vídeos curtos, vídeos que não vão acrescentar nada ao seu dia. Você está se intoxicando de coisas ruins, de notícias, excesso de notícias ruins. Você está numa vibe ruim, então você não consegue ser produtivo. Para você ser excelente naquilo que faz, e aí eu vou voltar novamente à época de criança, à época de infância. Eu lembro, eu sempre gostei muito de português, de literatura, de redação, era o meu forte. Eu não gostava muito de matemática, nunca lidei bem com os números. Bom, mas vamos lá. Eu lembro que no ensino médio, no ensino fundamental, quinta, sexta, sétima série, nós tínhamos às vezes 2 horários de uma mesma disciplina. Geralmente era português e matemática, né? Então era 1h40 daquela disciplina, porque eram as mais requisitadas. E ali, hoje eu entendo o porquê de dar, às vezes na grade, né, curricular, naquele horário, dar exatamente aquele tempo. E eu penso que é o tempo interessante para nós nos focarmos. Por que propositalmente eu estou esticando este vídeo? Para que fique perto de 50 minutos, para que signifique uma aula, para que signifique uma atenção. Por quê? Se você voou aqui no meu vídeo, se você não me deu a devida atenção, primeiro que é um direito que te assiste, obviamente, mas aqueles que estão prestando atenção nos mínimos detalhes daquilo que eu estou falando, sem querer estão participando de uma experiência comigo, uma experiência focal, uma experiência centrada, e ao final eu espero que o bojo das minhas mensagens sejam mensagens produtivas, sejam mensagens úteis, sejam mensagens que vão acrescentar à sua vida. Por quê? Quando eu aprendo, eu estou do lado de cá, tudo que eu quero é assistir a uma palestra, a uma preleção, a ir presencialmente a um encontro para me enriquecer daquele conteúdo. Então eu espero humildemente estar proporcionando isto a vocês. Então, eu não estou enrolando aqui para que dê 50 minutos ou próximo disto. Eu estou fazendo um exercício prático com vocês. E aí, pessoal, eu vou voltar a um outro exemplo do futebol para vocês terem uma dimensão do tempo. Na preleção antes do jogo, do meu jogo domingo, no meu campeonato de Masters, o meu time só tem cobras, mas eu chamei os caras na chincha, como se diz. Eu falei para eles o seguinte:
Se tiver aqui alguém do Astra assistindo a este vídeo, digam se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Eu disse assim para eles. Falei, pessoal, a gente fica conversando fiado no WhatsApp, no nosso grupo, a semana inteira. Nós temos um jogo para jogar por semana. O jogo é agora. O foco é agora. Depois, eu não quero saber de conversinha, de desculpinha, de ai, era para ter assim, vai ser assim agora. A gente vai ganhar esta porra agora. Agora, eu não quero conversa fiada de grupinho de WhatsApp. Ah, porque era para ser isso, é porque... Eu quero agora. E a gente entrou faca na caveira. Porque esqueçam este moço bonzinho que está aqui falando com vocês. Cara, eu entro pro campo, é para ganhar, velho. É para ganhar. É faca na caveira. É faca na caveira. Eu vou ganhar. Eu quero ganhar. Eu preciso ganhar. Isso é exercício. Isso é treino de caráter. Entre nos seus projetos para ganhar. Vá fazer uma exposição de livros para vender todos os livros. Vá fazer um vídeo, seja competitivo. Você vai fazer o melhor vídeo que for. Vá enfrentar, seja melhor do que o seu adversário. Porque o seu grande adversário é você mesmo. É você mesmo. O meu grande concorrente é o Marcelo de ontem. Eu tenho que ser melhor do que o Marcelo de ontem. Não é A, não é B, e eu não quero desculpas. Os meus sucessos e os meus fracassos é responsabilidade única e exclusiva minha, meu. Então, pessoal, foco, hiperfoco, atuar na hora certa. Eu estou fazendo este vídeo, eu estou com tesão. Se aparecer uma mulher pelada aqui que não seja a minha esposa, primeiro que eu não vou olhar porque eu sou fiel. Mas se eu não fosse, eu não olharia porque eu estou conversando com vocês. Isto é foco, isto é hiperfoco. Isto é perder a ideia de tempo, não sentir fome, não sentir sede, porque eu estou concentrado aqui. Concentre-se na hora. O que eu converso com os jogadores, e claro, eu não posso abrir aqui, é que grande parte deles falam comigo, até os picas, os grandes profissionais. Professor, tem hora que eu avoo. Você avoa, você desconcentra. Só que essa desconcentração vai te custar um título. Eu não me canso aqui de dizer da Libertadores que o Fluminense ganhou. Um detalhe assim, pessoal, um detalhe. Não é colocar na conta do Ener Valencia que perdeu gols, não é isso. Mas naquele jogo eu mostrei para um diretor e ele falou assim: ninguém tinha percebido isto, Marcelo, e você percebeu. Mas por quê? Eu deixei passar o tempo para não crucificar o jogador, mas eu falei, vocês perderam o jogo por conta disso, esta distração aqui. Sabe o que aconteceu? Aconteceram 2 gols do Fluminense do Fernando Diniz, num jogo onde o Internacional mandou em cima do Fluminense. Quem foi para a final foi o Fluminense, que merecidamente ganhou do Boca. Então, pessoal, foco, atenção, foco, hiperfoco, flow. Vamos lembrar de quando éramos crianças, que jogávamos o futebol e a nossa mãe nos catava pela orelha, já todo sujo, à noite, porque você estava em flow total, você estava em flow porque você estava brincando, você estava tendo saúde, você não tinha notificação, você não tinha métrica, você não tinha que lidar com haters de internet, porque, pessoal, podem ter certeza disto, e principalmente para você jogador de futebol. Se você tem sucesso, se você é profissional de ponta, se você é rico, se você é milionário, se você tem uma vida,
vão ter muitas pessoas para te pôr para baixo, porque vivemos num mundo de pessoas invejosas, de pessoas pequenas, de pessoas tóxicas, de pessoas que querem te fuder, desculpa a expressão, querem o seu mal e passam a mão na sua cabeça e você não consegue perceber que ele está te ferrando. Os seus falsos amigos, aqueles que não te dão um plá na hora certa, aqueles que ficam te sacaneando por trás. Pensem nisto. Olha, eu vou lembrar aqui de um pensamento do Santo Agostinho, filósofo medieval. Ele fala o seguinte, ou falou o seguinte, abre aspas: prefiro os que me criticam àqueles que me adulam, pois estes me corrompem, fecha aspas. Quem te adula te corrompe. Quem te critica, olha o meu dedão aqui para você, o meu dedão para você. Quem te critica quer o seu bem, gosta de você, não vai passar a mão na sua cabeça para pegar o seu dinheiro, não quer ser seu parça, ele quer ser o seu mentor, ele quer espelhar uma atitude de crescimento em você, para que você deixe de ser criança, aí sim sendo um adulto mimado. A culpa é sempre do outro, nunca é sua. O seu titular, o titular da sua posição, ele treina mais, ele é focado, ele é disciplinado, ele tem hiperfoco, ele é concentrado, ele é confiável. Você não, você é um injustiçado, porque você não consegue ser confiável para as pessoas. Você sempre vai dar desculpas, porque você está faltando isso aqui, ó, preparação mental, focal. A hora é agora, a hora é esta, a hora é agora. Então, pessoal, falamos aqui, dei um retrato aqui bacana de foco, de produtividade, dei um aparato aqui, li as classificações para vocês dos campeonatos, quadrangular final da Série C, classificação da Série B, classificação da Série A, eliminatórias da Copa do Mundo, vai Bolívia, e comportamento. Falei até do meu campeonato de Masters, o campeonato mais importante para mim, porque é onde eu estou disputando, não é? Onde eu sinto sangue na veia. E aí, pessoal, é importante nós não termos apenas teoria, a gente tem que ter prática. Você tem que saber o que é uma bola, bater numa bola. Você tem que ter sido um campeão. Vou pegar um troféu aqui para vocês. Isso aqui, ó. Melhor goleiro do campeonato de 55. Eu. Melhor do que os meus companheiros? Não. Melhor do que eu mesmo, tá? Melhor do que eu mesmo. Melhor do que eu fui no campeonato passado. Então, conquistas, elas só chegam a você através de muito trabalho. Selecionem, pessoal, selecionem conteúdos. Antes de ouvir um plá, veja a formação do sujeito. Quem é o sujeito? Quais são as características dele? Ele já foi um case de sucesso? Ele estuda? Ele se aperfeiçoa? A sua vida consegue ser um exemplo? Então são estas questões que a gente sempre chama atenção e é importante que a gente reflita sobre isto, reflita sobre estas coisas. Pessoal, se vocês chegaram até o final,
observaram que eu cometi um ato falho aqui, eu quase babei, né? Mas babei de emoção por este vídeo, enfim. Então correrei este risco, né? Aí vai ter um hater enjoado que vai falar assim, tá vendo, o Marcelo babou no vídeo. Aí é o hater, né? Não é possível que não tenha nenhum conteúdo aqui que tenha ajudado vocês, como me ajudam com a questão do foco. E eu tenho uma característica, pessoal, como eu atendo jogadores agora também no Campeonato Português, jogadores portugueses, jogadores brasileiros que estão na Europa, eu me vejo por semana mudando o meu foco. Outro dia eu tive que buscar jogos do Campeonato Turco, e assim é a minha vida. Eu já tive que procurar jogos do Campeonato Búlgaro, da Bulgária, porque eu não consigo conversar com o jogador se eu não tiver um entendimento daquilo que ele passa, de ver exemplos, de entender o seu universo. Então, para nós que prestamos serviços, nós vamos desde uma Série A de brasileiro até umas eliminatórias europeias, umas eliminatórias da Sul-Americana, um campeonato búlgaro, a Liga Francesa, a Ligue 1, a Premier League, e aí tem a Liga Saudita, aí tem campeonato russo, aí tem Série D. E a nossa missão é fazer o bem sem olhar a quem, não é? E é isto que eu me proponho com o meu trabalho, ajudar pessoas, mas não tratar desta palavra ajudar como uma ferramenta proselitista, ajudar, auxiliar, formar, inspirar pessoas. Nós devemos inspirar pessoas. E o grande tesouro que eu tenho, a grande riqueza que eu tenho na vida, que são coisas que não são expressas nas redes sociais, mas é quando eu encontro pessoas que me falam o seguinte: poxa, Marcelo, aquela palavra, aquele momento, aquela orientação, aquele esporro me valeu muito a pena. Muito obrigado. Então, pessoal, o mérito é mais deles, de terem ouvido, porque geralmente as palavras vêm e vão. Só que as minhas palavras que eu uso não são vãs. As minhas palavras realmente daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. E questionem muito os seus mental coaches por aí, se eles sabem exatamente o que eles estão falando quando eles falam coisas sobre vontade, poder, vitória, confiança, força, alegria, disposição, desempenho, performance, pessoal, motivação, não são apenas palavras. Para um cientista como eu, é apenas uma camada na superfície, mas quem mergulha comigo sabe onde nós adentramos, para que estas palavras não sejam apenas um blá 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 e para que seja efetivo na sua vida. Então aqui, se você chegou a este final desta aula, né, desta primeira aula aí de 50 minutos, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atenção e estou aqui. Se vocês gostaram desta aula, eu peço humildemente de coração, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal, indique para um amigo, para um familiar que esteja precisando e vamos que vamos, porque temos muito a vencer. E amanhã eu prometo de ser um Marcelo melhor do que eu estou sendo hoje, porque o grande adversário de nós somos nós mesmos. Até o próximo vídeo, muito obrigado, boas coisas e até um próximo.